O Lar Adventista. Vamos dar continuidade à leitura, terminando o nosso capítulo 8, Práticas Comuns de Namoro. E o tema de hoje, talvez você pense, por que o Marcelo está num local assim meio escuro? Evitar o primeiro passo. E o primeiro passo é você sair da luz e ir para a escuridão, para as trevas. Não dê esse passo. Vamos para a leitura? Acompanhe. Quando se transgride um dos mandamentos do Decálogo, dos 10 mandamentos, são quase certos os passos em descida. Uma vez removidas as barreiras da modéstia feminina, as mais baixas licenciosidades não parecem excessivamente pecaminosas. Ai, que terríveis resultados da influência da mulher para o mal se podem hoje testemunhar no mundo. Pelas seduções das mulheres estranhas, 1 Reis 11:1, há milhares encarcerados nas celas das prisões, muitos tiram a própria vida e outros tantos tiram a vida do próximo. Posso falar algo para vocês aqui? A gente está vivendo num período em que as pessoas parecem que não têm sentido de viver. Muitas têm cometido suicídio. Não seja uma delas. Se firme na palavra de Deus. Leia os mandamentos de Deus. Eles são para sua proteção, para minha proteção. São uma bênção para nós. Os 10 mandamentos da palavra de Deus são uma bênção para mim, para você, para minha família e para a sua família. Fique na luz. Não vá para as trevas. Continuando a leitura. Quão verdadeiras são as palavras da inspiração, a Bíblia. Os seus pés descem à morte, os seus passos firmam-se no inferno. Provérbios 5, verso 5. Passos de quem? Daqueles que vacilam, que dão o primeiro passo saindo da luz e indo para as trevas. Talvez alguém pode começar lhe oferecendo um gole de cerveja. Vai dizer, não, é só um gole, não vai fazer efeito nenhum. O primeiro gole pode se transformar numa ruína, numa desgraça. A bebida forte é escarnecedora. Talvez só uma pitada de um cigarro ou de uma droga. Não entre nesse caminho. Vai destruir a sua vida. Vai destruir sua família. Acham-se colocados a todo lado no caminho da vida faróis de advertência, a fim de impedir os homens de se aproximarem de terrenos perigosos e proibidos. Não obstante, multidões preferem o caminho fatal, contrário aos ditames da razão, sem consideração para com a lei de Deus e em desafio à sua vingança. Deus ama você, a gente já viu que Deus não se cansa de amar. Ele fez tudo para nos resgatar, por isso que seu Filho amado, Jesus Cristo, habitou entre nós, nos ensinando como viver em obediência a Deus, sendo leal, fiel, trabalhando em prol de outras pessoas, e é esse o modelo, o exemplo que nós devemos seguir. Mas também devemos ser corajosos, porque nossos jovens, as jovens e os jovens, aqueles que pretendem entrar numa vida conjugal, precisam ver exemplos de famílias bem estruturadas, bem organizadas, bem disciplinadas, que dão atenção à palavra de Deus. Seja a sua família assim e a minha família assim. Eu e minha esposa estamos procurando fazer isso. Ser um exemplo e um modelo para outras pessoas. Busque isso também. Deus vai ajudá-lo e ajudá-la a ser uma bênção. Os que quiserem conservar a saúde física, vigor intelectual e moral sã, precisam fugir dos desejos da mocidade. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 22. Muito cuidado com aquilo que você deseja. Ellen White menciona aqui que os desejos da mocidade
a gente deve fugir deles. Está aqui no livro Caminho, o Lar Adventista. Eu acho que vou ter que ler o livro Caminho a Cristo, viu? Porque várias vezes eu tenho mencionado sobre ele. Quem sabe, assim que nós terminarmos o livro O Lar Adventista, a gente faz a leitura do livro Caminho a Cristo, que é um livro excelente também. Mas os desejos da mocidade, sabe de uma coisa que eu tenho percebido na Bíblia? Deus é capaz de satisfazer os seus desejos e os meus desejos. Mas muito cuidado com aquilo que você deseja. Sabe por quê? Eva, a primeira mulher criada, não tinha sogra, não precisava lavar um monte de roupas, não precisava levar seus filhos para a escola, tinha tudo do que era o melhor, mas ela desejou comer um fruto que Deus havia dito, não coma. E quando ela comeu desse fruto, deu também para Adão, Adão também comeu, e a partir de então, vivemos em meio a desejos errados. Desejamos aquilo que não é correto. Firme-se na palavra de Deus. Ele fez tudo o que era necessário para nos resgatar, para purificar a nossa mente, sermos racionais, não só emotivos e sentimentalistas. Por isso, a orientação do livro O Lar Adventista é: os que fizerem zelosos e decididos esforços para combater a impiedade que levanta a cabeça ousada e presunçosa em nosso meio, são odiados e difamados pelos malfeitores, mas serão honrados e recompensados por Deus. Vou sugerir um hino para a gente cantar. Novinário Adventista, não desistir. Não desista. Cristo está às portas. Há uma música que diz: posso ouvir os passos de um Deus que se aproxima. De Nadson Portugal também. Bonito hino. Uma música muito bonita. Não desista. Cante esse hino. Novinário Adventista, não desistir. Firme-se na fé. Busque orientações na palavra de Deus. Confirme aquilo que Deus já implantou em seu coração e no meu coração. O desejo de viver eternamente ao lado dele. Por isso, os conselhos do livro O Lar Adventista são semear joio, ceifar amarga colheita. Continuando a leitura. Não deveis pôr em risco a vossa alma semeando joio. Não vos podeis permitir descuidos quanto aos companheiros que escolheis. Um pouco de tempo passado a semear vossos joios, queridos amigos jovens, produzirá uma colheita que vos amargará a vida inteira. Uma hora de irreflexão, o ceder à tentação uma única vez, poderá dirigir o curso de vossa vida na direção errada. Não ceda à tentação. Deus é capaz de nos livrar da tentação. Ele tem esse poder. Ele nos ajuda a não tropeçarmos. Está na Bíblia. Leia o livro de Judas e você vai ver que é um pouquinho antes do Apocalipse, penúltimo livro da Bíblia. Você verá que Deus nos ajuda a não tropeçarmos no erro. Não podeis ter senão uma juventude. Tornai-a proveitosa. Lembra-te, jovem, do teu Criador nos dias da tua mocidade, é o que diz Provérbios. Aproveite a sua juventude para aprender cada vez mais sobre o amor de Deus por você e por mim, por todos nós, pela sua família e pela minha família. Continuando. Havendo uma vez passado pelo caminho, nunca mais podereis volver para retificar os vossos erros. Uma vez pecado, sempre pecador. Porém, posso lhe dar uma esperança. Jesus veio para tirar o pecado da nossa vida. Porém, a mancha do pecado
só vai sair quando Jesus Cristo voltar. Por isso, não desista. Cristo está perto de voltar. Aquele que se recusa a ligar-se com Deus e se coloca no caminho da tentação, certamente cairá. Deus está a provar cada jovem. Muitos têm desculpado seu descuido e irreverência com o mau exemplo a eles dado por professos cristãos de mais experiência. Por isso, você que já é casado, você que já é casada, firme-se na fé também. Seja um modelo, um exemplo a ser seguido. Imitemos a Jesus Cristo e possamos então dizer para esses jovens que querem formar uma família: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Casais mais experientes precisam ser um exemplo. Mas, ainda que não sejam, isto não deve deter ninguém de proceder corretamente. Eu não preciso ser influenciado pelos outros. Eu devo influenciar. Lembra da frase? Influencie, não seja influenciado. Seja apenas influenciado pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo atuando na sua vida. No dia do final ajuste, não apresenteis estas desculpas que hoje dais. Peça perdão. Deus vai lhe perdoar. Posso lhe sugerir um texto da Bíblia para você ler? Livro de Tiago, capítulo 2, dos versos 1 até o verso 10. Leia isso na Bíblia e sejamos a força da nação. Vamos orar? Amado Deus e Pai, Tu és bondoso para conosco. Tu nos dá forças para resistir ao pecado e não cairmos em tentação. Ajuda, Senhor, para que os casais que já estão casados se firmem em Ti, em Tua palavra, e sejam um modelo a ser seguido por jovens que estão namorando ou que pretendem namorar. Que os jovens, ó Senhor, não caem no erro dando um primeiro passo para o pecado. Pelo contrário, que a boa obra que vem dos altos céus se cumpra na vida de cada um dos jovens que querem ser fiéis e leais a Ti. Te suplico, agradecido, em nome de Jesus. Amém. Sejamos a força da nação.